Tá parecendo isso aqui. Posso, toda hora. E agora? Tá legal. Onde tá o... Tá aqui, beleza. Tá gravando? Tá, já. Ei, você aí que achava que o Quarteto Fantástico era história antiga, segura essa, a Marvel lançou o Quarteto Fantástico Primeiros Passos e já aviso, é um game changer total. Sem spoilers, é o melhor filme da família fantástica até agora. Ponto final. Todos nós conhecemos a história. 4 corajosos astronautas vão para o espaço. E retornam muito diferentes. Levanta o carro! Esse aqui? Nossa cidade, planeta, estão em dívida com essas almas intrépidas. Não podemos recompensá-los, mas podemos celebrá-los. Obrigada, Quarteto Fantástico. Obrigada! Obrigado, Quarteto Fantástico! Deem boas-vindas ao Quarteto Fantástico. Este não é mais um reboot de origem, nada de apresentação morna. Aqui ele já tem estrada, experiência e cicatrizes, e isso muda absolutamente tudo. Vou te mostrar como cada personagem ganha profundidade, por que Galactus finalmente é uma ameaça real e como a cena pós-créditos acende de vez o hype do que vem aí no MCU. Você tá grávida? O quê? Você vai ser a melhor mãe do mundo! E você vai ser o melhor pai... É brincadeira, você tá perdido, cara. Vamos direto ao ponto. O que mais surpreende nesse novo Quarteto Fantástico é o tom. O filme não perde tempo com a origem do time. Ele parte do princípio de que eles já são veteranos, já têm suas dinâmicas, suas fraturas e suas dores. Isso dá peso emocional logo nos primeiros minutos. E o melhor, eles parecem reais. Não são apenas caricaturas com poderes. São pessoas com bagagem. O roteiro trabalha essa humanidade com um equilíbrio raro em filmes de super-heróis. Os diálogos são naturais, as decisões têm consequências e o senso de urgência não vem só de uma ameaça cósmica, vem da pressão interna do grupo, das inseguranças que carregam e da responsabilidade que assumiram há muito tempo. É quase como se o filme dissesse, você já sabe quem eles são, agora deixa eu te mostrar quem eles realmente são. Vamos encarar isso juntos. Nós lutaremos juntos. Como uma família. Entre os primeiros a chamar a atenção no filme, John Storm... Entre os primeiros a chamar a atenção no filme, John Storm surge como uma verdadeira surpresa. Esquece aquela imagem clássica do piadista mulherengo que só quer aparecer. O Tocha Humana aqui ele tem profundidade. Ele ainda é impossível, claro. É da natureza. Ele ainda é... Caramba! Ele ainda é impossível. É impossível de falar isso aí. Isso tu joga pro final desse vídeo. Não bota no meio não, esse making off não. Ele ainda é impulsivo, claro, é da natureza dele, mas agora isso vem acompanhado de um senso de responsabilidade que faz toda a diferença. Joseph Quinn entrega um Johnny que continua carismático, continua magnético, mas que carrega um olhar diferente. Um cara que já passou por coisas demais para ser só um estereótipo ambulante. Dá pra ver que ele ainda curte ser o centro das atenções, mas quando a coisa aperta, é ele quem pula na frente, literalmente. E o mais legal, o filme dá espaço para mostrar que ele também é brilhante. Não da mesma forma que o Reed, o gênio científico, mas à sua maneira. Johnny tem uma intuição afiada, toma decisões rápidas que surpreendem até o time. Ele é tipo aquele jogador que não segue a tática, mas vira o jogo no último minuto. Tem uma cena, sem spoilers, em que ele precisa resolver algo sozinho, com o tempo contra ele. E cara, ali você entende que o Tocha é muito mais do que um showman de fogo. Ele é um herói completo. Essa mudança de tom no personagem também muda toda a dinâmica do grupo.
Porque ele não está mais ali só para ser o alívio cômico. Ele se impõe, ele questiona, ele lidera, às vezes até antes do Reed. E isso dentro de um grupo com egos fortes, funciona de um jeito muito mais orgânico do que nós vimos nos filmes anteriores. Visualmente, ele continua espetacular. Os efeitos da combustão, o voo, os momentos de ação são de encher os olhos. Mas o que realmente gruda na memória é a expressão dele nos momentos decisivos. É aquele olhar de eu sei o que estou fazendo, mesmo que a gente saiba que por dentro ele ainda está aprendendo. No fim das contas, John Storm representa o crescimento do próprio quarteto. Ele é o reflexo de um time que não quer mais provar que é importante, porque já sabe que é. Agora, eles querem fazer valer. E se Johnny é o fogo do grupo, Reed Richards é claramente o cérebro. Mas o mais interessante é como o filme evita transformar ele num personagem frio, distante ou aquele gênio incompreendido que só fala com fórmulas. Não, o Reed do Pedro Pascal é absurdamente humano. Desde a primeira cena em que ele aparece, já dá pra sentir a presença. Ele tem aquele olhar de quem tá sempre 10 passos à frente, mas ao mesmo tempo um jeito tranquilo de lidar com o caos ao redor. É quase como se ele tivesse aceitado que viver entre humanos, sendo um dos maiores gênios do universo, exige mais tato do que cálculo. Pedro Pascal entrega um Reed carismático, mas sem exageros. Ele é sério quando precisa ser, mas sabe ouvir, sabe dialogar. Isso torna as interações dele com os outros membros do grupo muito mais ricas. Ele não impõe respeito, ele conquista. A liderança vem da confiança que o time deposita nele, não do ego. E o roteiro ajuda muito nisso. A genialidade do Reed é mostrada em situações que exigem improviso, criatividade e sensibilidade. Não são só grandes planos teóricos, são escolhas difíceis que afetam diretamente quem ele ama. E é aí que Pedro brilha. Você vê o peso das decisões no olhar, na respiração e nos silêncios. Tem uma cena, de novo, sem spoilers, em que ele precisa tomar uma decisão científica em meio ao desespero. E o dilema não é só técnico, é pessoal, é emocional. E isso transforma o que podia ser só uma sequência de ação em algo com muito mais impacto. Outro ponto que merece destaque, o visual dos poderes dele está melhor do que nunca. Nada de borrachão digital estranho. Aqui, a elasticidade do corpo é usada com propósito. As cenas de ação são criativas, inteligentes e mostram por que Reed Richards é tão respeitado, até mesmo entre os Vingadores. E mais do que isso, o filme faz questão de mostrar que a genialidade dele não vem só da ciência. O Reed entende de estratégia, de liderança, de empatia. Ele sabe exatamente quando agir, quando recuar e quando confiar nos outros. Mesmo que isso vá contra o instinto de resolver tudo sozinho. No fim das contas, o que impressiona no Senhor Fantástico desse filme não é só o cérebro, é o coração. E a maneira como Pedro Pascal equilibra esses dois lados faz desse Reed uma das versões mais completas que a gente já viu nas telas. Se o Johnny surpreende e o Reed impressiona, a Sue emociona. Sem exagero, a Mulher Invisível interpretada pela Vanessa Kirby é uma das maiores destaques do filme e talvez a personagem com o arco mais poderoso da trama. Logo nas primeiras cenas, fica claro que ela não está ali só para ser a voz da razão ou o interesse romântico do Reed. Ela tem protagonismo real, a história dá espaço para mostrar sua força, sua inteligência, sua dor e sua coragem. Vanessa Kirby entrega uma atuação intensa, cheia de nuances. A Sue que ela constrói é empática, decidida, mas também vulnerável, no melhor sentido da palavra. Em alguns momentos, você sente a pressão que ela carrega por ser o elo emocional do grupo. E ao mesmo tempo, ela nunca perde o foco, nunca perde o controle. Ela segura o time nas costas, mesmo quando está à beira de desmoronar. E aí vem uma das cenas mais marcantes do filme. Sem spoilers, mas é impossível não lembrar daquela cena do trem em Homem-Aranha 2. Sabe aquela em que o herói está esgotado, no limite, e mesmo assim continua lutando? Pois é, a Sue tem um momento assim. E cara, que cena! É de prender a respiração. Ali você entende tudo sobre ela. O quanto ela sente, o quanto ela suporta, o quanto ela se entrega. E o melhor, o filme mostra isso sem precisar verbalizar demais. É no olhar, nos gestos, na respiração. Vanessa domina a tela. Em termos de poderes, o filme também dá um show. A manipulação de campos de força, a invisibilidade, tudo é utilizado de forma criativa, estratégica e visualmente impactante. Sue não é só poderosa,
ela é inteligente no uso do que pode fazer. E isso, aliado à sua sensibilidade, transforma cada cena em que ela aparece em algo relevante. Outro ponto que se destaca a química dela com os outros membros do grupo. A relação com Reed é madura, sem aquele melodrama artificial. Dá pra sentir o companheirismo, a confiança e com Johnny, o carinho de uma irmã que entende a natureza impulsiva do irmão, mas também sabe quando puxar ele de volta. Ela é de fato o centro emocional da equipe e o filme entende isso, por isso dá a ela cenas de decisão, de liderança, de sacrifício. E a cada uma delas, o público se conecta mais com essa personagem que por tanto tempo ficou em segundo plano nas adaptações anteriores. Aqui, Sue Storm não é coadjuvante, ela é força, cérebro e alma, tudo ao mesmo tempo. E se o coração do grupo bate forte, é porque tem alguém ali segurando esse time com mais do que força bruta. Ben Green, o nosso eterno Coisa, interpretada por Ebon Moss-Bachrach, é uma verdadeira rocha no corpo e na alma. Desde que aparece em cena, Ben carrega aquela presença inconfundível, não só pela aparência imponente, mas pela postura. Ele fala pouco, observa muito, e quando age, faz cada segundo contar. Não é só músculo, é peso emocional, é um passado que ele carrega no olhar. O roteiro foi muito feliz ao explorar a dualidade do personagem, porque por trás daquele corpo coberto de pedra, tem alguém que ainda sente tudo, que sofreu com o que perdeu, com o que virou, com as barreiras que o mundo impõe a ele. Mas ao mesmo tempo, é justamente essa dor que molda o Coisa e transforma ele num dos personagens mais humanos do filme. Ebon Moss entrega isso com uma delicadeza que impressiona. Mesmo coberto de efeitos visuais, ele consegue passar emoção em cada fala, em cada suspiro e em cada pausa. Dá pra sentir a solidão que ele carrega e ao mesmo tempo o alívio e a gratidão que ele sente por ter o quarteto como sua família. Tem uma cena específica, de novo, sem spoilers, em que ele precisa encarar o reflexo de quem ele se tornou. É rápida, mas devastadora, porque não é só sobre aparência, é sobre identidade, sobre aceitação, sobre tudo o que a gente abre mão quando precisa ser mais forte do que gostaria. Mas o Ben também tem leveza, tem humor. Não aquele humor forçado de piada pronta, mas o tipo de sarcasmo que vem de quem já viu muita coisa. Ele solta aquelas tiradas secas, certeiras que quebram a atenção, sem tirar o peso da cena. E isso equilibra tudo. Nas cenas de ação, ele é simplesmente brutal, e é incrível ver como o filme aproveita isso sem cair no exagero. Cada soco do Coisa tem peso, tem impacto, mas também tem propósito. Ele não luta para mostrar força, ele luta para proteger. E claro, temos o clássico, é hora do pau. Mas aqui quando ele solta essa frase, ela vem carregada de significado. Não é só um bordão, é o grito de alguém que já cansou de fugir, que já se cansou de se esconder e agora assume quem é, do jeito que é. No fim, o Ben Green é o alicerce, ele segura os outros quando tudo parece desmoronar. E é isso que torna ele tão especial. Ele não é só parte do Quarteto Fantástico, ele é o elo, a lembrança constante de que ser herói também é lidar com a dor e ainda assim continuar lutando. E quando a gente acha que já viu tudo, o filme dá um passo ousado e necessário. Em vez de trazer o tradicional Norrin Red, o surfista prateado que todo mundo conhece, somos apresentados a Shalla-Bal. E isso, meus amigos, muda tudo. Se você é fã dos quadrinhos, já sabe quem ela é. Mas mesmo que não conheça, o filme faz um excelente trabalho em apresentá-la com peso e presença. Shalla-Bal aqui não é apenas uma substituição, ela é uma reinvenção. E mais que isso, uma adição poderosa ao universo cósmico da Marvel. A escolha de trazer uma nova figura para o papel de Arauto de Galactus não é só para inovar, é para aprofundar. Shala tem motivações diferentes, dilemas diferentes. E isso afasta o filme daquela fórmula batida dos antigos, que repetiam a mesma história com uma embalagem nova. Desde sua primeira aparição, ela tem aquele ar enigmático, quase etéreo, mas não é fria. Pelo contrário, a atuação entrega uma personagem dividida entre o dever cósmico e os resquícios da humanidade que ainda carrega. E essa dualidade é o que mais prende a atenção. Ela não está ali só para anunciar destruição, está ali em conflito constante entre o que é obrigado a fazer e o que acredita. E isso cria cenas de tensão emocional muito mais interessantes do que um simples confronto físico. Visualmente, a presença da surfista é hipnotizante. A movimentação dela pelo espaço, a pranchinha icônica, os reflexos metálicos, tudo é feito com um capricho técnico absurdo.
Mas o que realmente marca são os olhos, porque em vários momentos, sem dizer nada, ela transmite angústia, dúvida e dor. É uma performance silenciosa, mas extremamente poderosa. E o melhor, a escolha por Shia LaBeouf também reforça o quanto esse filme quer abrir novas portas, quer surpreender. Ao se distanciar da repetição do passado, ele se aproxima de algo mais ousado, mais autoral, e isso dentro de um universo tão consolidado como o da Marvel é louvável. Além disso, ela funciona muito bem como espelho do próprio quarteto, porque assim como eles, é alguém tentando fazer o certo num contexto onde tudo parece errado. É alguém tentando manter a humanidade viva, mesmo sob a sombra de um ser devorador de mundos. E falando em devorador de mundos, bom, o que vem a seguir merece um capítulo à parte. Vamos falar de escala, de ameaça real, de presença que impõe respeito, porque sim, esse filme finalmente entrega um Galactus de verdade. Não é metáfora, não é fumaça, não é nuvem esquisita no espaço, é Galactus. Why do you laugh in the face of your own destruction? Porque sim, esse filme finalmente entrega um Galactus de verdade. Não é fumaça, não é metáfora, não é nuvem esquisita no espaço, é Galactus, o ser colossal, ancestral, imparável e absolutamente aterrorizante. Desde a primeira menção já dá pra sentir o peso que ele carrega e quando ele aparece em tela não tem como não se arrepiar. O design visual é imponente, sim, mas é a maneira como o filme constrói a presença dele que realmente impressiona. Galactus não é tratado como um simples vilão, ele é um evento, uma entidade que muda tudo ao seu redor. As cenas com ele têm uma gravidade diferente, literalmente. O tempo parece desacelerar, o som parece pesar, e os personagens, mesmo os mais poderosos, sentem que estão diante de algo muito maior do que qualquer um deles já enfrentou. E o mais interessante é como o roteiro não tenta humanizar demais. Galactus é o que é, uma força cósmica que age por necessidade, não por maldade. E isso torna os dilemas muito mais profundos. Como enfrentar algo que não é cruel, mas inevitável. As cenas de combate envolvendo Galactus são um espetáculo à parte. Não só pelo visual, que é estonteante, mas pelo que elas representam. Cada movimento, cada tentativa de impedir o avanço dele carrega tensão. Não é só por salvar o mundo, é por manter a esperança viva. E é nesse ponto que o quarteto mostra sua verdadeira força. Não é a tecnologia do Reed, nem os poderes do Johnny, da Sue ou da força do bem que mais importam. É a forma como eles se completam, como eles se entregam à missão, mesmo sabendo o tamanho do desafio. Tem uma cena especial em que todos precisam agir juntos, em perfeita sincronia, e é ali que o filme brilha. Não é só ação pela ação, é ação com peso, com consequência, e a direção acerta em cheio, ao dar tempo pra gente sentir cada segundo dessa batalha. A fotografia também ajuda muito. O contraste entre o vazio do espaço e a presença monumental de Galactus cria uma atmosfera quase mitológica. É como se estivéssemos assistindo a um épico moderno onde a ciência e a emoção colidem no campo de batalha mais improvável possível. E para quem achava que o quarteto não tinha espaço no universo Marvel moderno, bom, essa sequência deixa bem claro que eles têm sim, e talvez mais do que nunca. E como todo bom filme da Marvel, sim, temos referências, mas aqui elas são diferentes. Nada de piscadinhas vazias ou nostalgia forçada. As conexões com o MCU são sutis, inteligentes e servem à história, não o contrário. Para quem acompanha o universo expandido, tem pequenos detalhes que fazem o fã sorrir no canto da boca. Um nome citado, um objeto no fundo de cena, uma escolha de palavras, tudo com aquele cuidado que mostra sim, isso aqui faz parte de algo maior, mas se você é novo por aqui, não se preocupa, nada disso atrapalha, pelo contrário, só adiciona mais camadas. O que impressiona mesmo é como o filme equilibra essa construção de universo com a própria identidade. Ele não depende de outras histórias para funcionar, ele se sustenta sozinho, mas ao mesmo tempo deixa claro que há um caminho sendo trilhado e que esse caminho promete. E aí, claro, vem a cena pós-créditos. Sem spoilers, eu prometo, mas já adianto. Ela não é só uma provocação, não é só um easter egg. É um gancho claro, direto e ousado, do tipo que te faz olhar pra tela e pensar, ok, agora sim a Marvel tem um plano. A vibe da cena é diferente. Ela expande a história, mostra que o que vimos até agora era só o começo e abre possibilidades para algo muito maior. Inclusive, algo que pode se conectar com núcleos que a gente nem imaginava ver juntos tão cedo. Mas o mais importante é o que ela representa em termos de tom. A Marvel parece ter aprendido com os tropeços do passado. Aqui, a cena pós-créditos não serve apenas para gerar buzz.
ela tem consequência narrativa. Ela prepara terreno de forma orgânica, com lógica e propósito. E saindo do cinema, ou da sua sala, se for o caso, fica aquele sentimento de empolgação real. Porque não é só sobre o próximo filme, é sobre um universo que finalmente começa a girar ao redor de personagens que até pouco tempo atrás pareciam esquecidos. O Quarteto Fantástico deixa de ser promessa, deixa de ser tentativa, agora eles fazem parte do jogo de verdade. No fim das contas, Quarteto Fantástico Primeiros Passos é mais do que um acerto, é uma redenção. Depois de tantas versões esquecíveis, tentativas frustradas e reboots sem alma, finalmente temos um filme que entende quem esses personagens são e o que eles representam. Um filme que entrega emoção, ação, profundidade e identidade. O Reed Richards do Pedro Pascal é brilhante, mais humano. O John Storm do Joseph Quinn brilha com mais do que fogo, com propósito. A Sue Storm da Vanessa Kirby é simplesmente inesquecível. E o Ben Green do Eben Moss-Backrack é o coração que segura tudo de pé. E ainda temos uma nova surfista prateada que surpreende, um Galactus imponente que dá sentido ao caos, cenas de ação de tirar o fôlego e, claro, aquele gostinho de expansão do universo Marvel que faz qualquer fã sonhar. Mas mesmo com toda essa grandiosidade, o que mais marca nesse filme é o sentimento. A sensação de que esses personagens importam, de que eles têm voz, história e agora, finalmente, um lugar de destaque no MCU. Se você nunca se conectou com o quarteto, talvez esse seja o momento. Se você já era fã, esse é o presente que você estava esperando. E agora, eu quero saber de você. Já viu o filme? Pretende assistir? O que achou dessa nova formação? Comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia. E claro, se curtiu essa análise, deixe seu like, compartilha com quem sempre torceu o nariz pro quarteto e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Porque se tem uma coisa que esse filme mostra é que, quando a equipe certa se junta, até o impossível fica ao nosso alcance. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!